Existem vários tipos de vídeos pela internet, seja de gameplays, shitpost ou até mesmo Analytic Horrors. E com certeza, se tem um estilo de vídeo que é muito amado, na verdade, estilo de música que é muito amado aqui na internet, é os chamados musicais. Alguns deles sendo Heathers, Epic the Musical, Hamilton e também Wicked. O ponto que eu quero chegar é que alguma hora você já deve ter ouvido essa música. E olha só que coincidência, ela assim como o resto também faz parte de um musical, que se chama Miracle Musical, criado pela banda Tally Hall, ou pelo menos por uns 2 membros dela. Mas ao contrário de muitos musicais que apresentam uma história fixa, a história de Miracle Musical é meio confusa. Por isso hoje eu estarei falando sobre Miracle Musical e fazendo uma mera interpretação sobre o que eu acho que aconteceu neste musical. Mas antes de tudo, eu tenho que me apresentar, não é? Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada, que nenhum bicho pegue no seu pé à noite. É o que eu espero. Eu sou Login e hoje iremos nos aprofundar na história de Miracle Musical, o milagre que virou um pesadelo na vida de um homem. A primeira música se chama Introduction to the Snow e ela começa com os toques de piano simples, até que tem as suas primeiras palavras da letra. E é aí que começa a jornada do nosso protagonista, Simon, um navegador solitário em busca de uma ilha fantasiosa. A segunda música se chama Island Unto Thyself. Island Unto Thyself. Aê, consegui! Enfim, nessa música, apenas resumindo, o protagonista, Simon, ele chega na ilha. E na música, ele é bem-vindo na ilha. Tanto é que a mesma voz que cantou aquele trecho de Introduction to the Snow tá cantando e recebendo o Simon na ilha. Então, durante a música, eles vão explorando a ilha, cantando e tal, até que chega essa parte aqui. E é aí que Simon conhece a menina dos seus sonhos.
A terceira música é chamada-se Black Rebels e ela começa de um jeito engraçado até. Ouçam isso. E depois dessa parte, nos é apresentada uma mulher, se chamada Stella Okitangula, que é o nome e sobrenome que foi apresentado na música. É sério, tá na letra. Mas como eu não sou burra de chamar ela pelo nome e sobrenome, a gente só vai chamar ela de Stella. E tem uma parte da música que ela fala com o Simon da seguinte forma: eu desenho os arco-íris, você os aproxima, e eis que os matizes se organizam para mostrar. Está perfeitamente claro. E é isso, né? Não tem muito sobre o que dizer sobre a música, então bora pro próximo. Na quarta música do musical, se chamada White Ball, dá para ver que Simon e Stella estão criando um laço muito mais próximo do que parecia ter sido criado. Como a letra da música é meio sem sentido, a única coisa que dá para se interpretar é que eles estão falando de uma relação amorosa ou algo do tipo. Já que no final da música eles começam a repetir um monte de vezes a palavra such a impossible bliss, ou seja, tal felicidade impossível. Mas como é só uma música sobre romance, então bora pra próxima. Que acredite se puder, depois da próxima vai ficar 2 vezes mais interessante esse vídeo. Variations on the Clouds é uma música que está fora do mapa do álbum original de Miracle Musical. Isso porque ela é uma single. Algumas partes da música me chamaram muito a atenção e são essas as partes que eu vou mostrar aqui. Que no caso são essas. E aí tem essa parte também. Ladies and gentlemen, please, why don't we keep on coming back and coming back and coming back? Why don't we keep on coming back and coming back? Desculpa, me animei, essa música é muito boa. Enfim, sobre essas 2 partes eu vou deixar lá pro final do vídeo, na hora das teorias. Agora vamos para a música que vai mudar o musical inteiro. A música Mother já começa de um jeito meio diferente. Ela começa tocando um piano tenso, como se algo horrível estivesse acontecendo ou tivesse acontecido. No começo da música, Simon está na floresta. Simon encontra uma garota, que provavelmente é Stella, e ela encontra um Orkin. E ele refere-se a uma figura do folclore germânico, que no caso é um rei elfo maligno que habita em florestas e seduz ou rouba crianças. Na música é descrita que eles estavam em uma tal de madeira branca, indo saltitando ao piquenique. Mas na luz as folhas quebraram acima, então eles caíram abaixo. E aí a parte que eu vou apresentar para vocês é uma das partes mais importantes da música. Guardem ela. A música
música continua. Quando repete a mesma frase que eu coloquei para vocês ouvirem, depois vem essa parte aqui. Eu estava na clareira, zumbindo ao redor para ouvir, mas as abelhas e pássaros que conheciam as palavras, logo chegou o crepúsculo. Finalmente a noite e o dia lembraram como eles surgiram. E aí o clima fica 2 vezes mais tenso, com Simon tentando procurar a Stella e achá-la. Mas aí a música fica mais calma. Simon descobriu algo terrível sobre Stella. E é assim que tudo na vida de Simon desaba. O único motivo por Simon ter ficado naquela ilha por meses foi a Stella. E esse motivo não estava mais entre ele e mais entre ninguém naquela ilha. Já se fazem fucking 15 anos desde que a Stella foi de vala. Sim, meus amigos, 15 anos! Essa música, que tem o nome em coreano, japonês, chinês, sei lá, traduzindo de alguma língua asiática que eu não sei qual é, fica Space Station Level 7. A música basicamente fala sobre ir pro céu ou algo sobre ele. E na minha interpretação, que eu vou falar ela inteira lá pro final do vídeo, essa é uma música dos pensamentos do Simon após 15 anos sem a Stella. Até porque ela foi jogar no Vasco de graça. Ou seja, na minha interpretação, o Simon está tendo pensamentos estilo Osamu Dazai. Para quem conhece Bungo Stray Dogs, sabe que tipo de pensamentos são esses. Enfim, simbora para a próxima música. E finalmente chegamos na tão amada e esperada música que eu apresentei no começo, The Mind Electric. Ela começa com a música inteira no reverso. Sim, reverso. Tanto é que se você reverter a música inteira, que são 6 minutos de música, contando com o começo, que é a música inteira no reverso, vai ficar a mesma coisa. E bem, depois desse reverso, a música fica normal. E é assim que a música realmente começa. Após essa introdução, vemos que um juiz canta, e ele pede para que Simon conte toda a verdade e pede para que ele levantasse a mão direita. Simon é condenado à enfermaria e descreve a música que todas as torres mineiras desabam e as flores ofegam abaixo dos destroços. Berrando no salão da calmaria, seu gênio sacia uma sede por problemas. Depois de mais alguns desesperos do Simon, nós chegamos em uma parte que eu acho que vocês estavam esperando muito. Simon vai até a tal enfermaria. E ele começa a implorar para que não façam alguma coisa com ele. Tipo, como se ele estivesse em uma cadeia elétrica. Então, isso acontece.
Depois de tudo isso, de alguma forma, Simon sobreviveu. E agora o seu único objetivo é voltar para aquela ilha depois de 15 anos e consertar as coisas que foram quebradas. Em Labyrinth, Simon está tentando voltar para casa, mas ele começa a ser perseguido por algo. A música inteira é um rap sobre atravessar um labirinto e chegar até a ilha. Mas parece que esse labirinto não é tão amigável. Até porque a música fala muitas vezes sobre demônios e sobre também o inferno. Estou sentindo minhas forças indo embora. Mas então, depois da música inteira, o Simon... O Simon chega à ilha, só que ela também está meio diferente. E vocês vão descobrir o porquê. Em Time Machine, Simon chega na ilha, mas tudo lá parece meio diferente. No caso, nessa música, quem canta para a gente é uma voz que, se você tiver bom ouvido que nem eu, vai saber que essa voz foi a mesma que fez essa parte em ISO 1 Total Self. ISO 1 Total Self. Ah, tá certo. E a voz fica falando que vai sair da ilha hoje, até porque ela fica falando também que, olha o que tu fez comigo, estou muito cansado e tal. E acontece que é a música inteira essa voz mostrando como tá a ilha agora, depois que o Simon saiu dela por 15 anos. E essa voz fica falando no refrão que viver o sonho de uma máquina do tempo é tipo esperar para sempre e tal. Isso porque ela também está sozinha naquela ilha agora. Não tem mais ninguém naquela ilha além dela e do Simon. E sinceramente, essa é a minha música favorita por causa do ritmo e da letra. Sinceramente, eu amo essa música. E no final da música, acaba que fica diminuindo o som e tal. E é tipo a voz indo embora da ilha e deixando o Simon sozinho. Então agora vamos para a penúltima música. Em Stranded Lullaby, sim, essa é a pronúncia do nome da música. Simon está navegando perdido e sozinho no meio do oceano, após ver a ilha que tudo começou vazia e cinzenta. Ele fica horas e talvez dias naquele navio, até porque tudo já estava perdido, porque todos já haviam ido embora e não havia mais nenhum motivo como antes para Simon ficar lá, e também nenhum motivo como antes para Simon viver. Dream Suite em Si major começa do mesmo jeito que Introduction into Tree Snow começou, só que com algumas falas diferentes. Mas ao contrário de Introduction into Tree Snow, essa é a maior música de Miracle Musical. Inclusive, ela, na minha opinião, é a mais aleatória. Tanto é que tem uma parte que veio de outra música do mesmo musical. Mas tem uma parte dessa música que me chama muita atenção, que é o final. E o final é desse jeito.
E é assim que Miracle Musical acaba. Agora vamos para a minha interpretação. Tudo começa na música Introduction into the Snow, quando Simon, um navegador solitário, decide ir para uma ilha misteriosa, se chamada Isla Thyself. Lá ele é apresentado à ilha e também conhece muitos cidadãos diferentes uns dos outros. Mas ele mal sabia da bênção que iria vir a seguir. Logo depois, na música Black Ribbons, ele conhece uma moça muito bonita, se chamada Stella Octangula, Oxídula, octagonista. E com o tempo que passa, eles criam um vínculo emocional familiar muito forte. Já em Variations on the Clouds, vocês viram aquelas partes que eu mostrei pra vocês da música? Então, a Stella, ela fala algumas coisas pro Simon, conversa com ele, beleza. Só que ele começa a duvidar da natureza inocente de Stella. E ela começa também a falando tipo, eu vi tu começando aí e tal, essas coisas, por que a gente não volta e tal. E ele fica duvidando disso. E aí surge uma coisa que aconteceu nos bastidores deste vídeo. Teve um dia que eu estava viajando lá para a cidade da minha prima. Beleza, né? Aí eu falei com ela que eu estava fazendo esse vídeo. Aí ela me perguntou sobre Murders, porque tem uma parte da música que fala a seguinte coisa que está escrita na tela. E ela me perguntou se a Stella também é algum tipo de assassina. E aí que surge a minha interpretação de agora. Em Variations on the Clouds, Simon estava suspeitando de Stella ser algum tipo de psicopata. E na música Murders, ele simplesmente enlouqueceu e foi atrás dela. E simplesmente matou ela. Isso também porque ele havia enlouquecido com o fato de duvidar que a Stella seja uma assassina. Então ele matou ela simplesmente porque pensava que ela era uma. Mas quando se tocou que ela não era, ele virou emo. Então, sem mais nenhum motivo para ficar naquela ilha, ele foi embora de lá. Mas não pense que a história acabou por aí. Na música com o nome coreano, japonês, chinês, russo, que sei lá o que, Simon tá simplesmente alucinando depois de 15 anos que a Stella foi jogar no gigante. Mas essa vida não dura por muito tempo, pois chega a tão esperada música The Mind Electric, aonde a polícia finalmente descobre o crime que Simon cometeu, que no caso foi ter matado a Stella, e leva ele para o julgamento. E assim que ele vai para o julgamento, ele é condenado para uma tal de enfermaria, que eu acho que não é no sentido literal. E aí a nossa parte favorita é simplesmente uma das alucinações de Simon. Eu acho que isso todo mundo já sabe, eu não precisava nem explicar. Continuando com as minhas belas paranoias, em Labyrinth, ele está tentando voltar para a ilha para consertar as coisas. Só que no meio do caminho, ele fica o quê? Paranoico! Aí ele começa a achar que tem um cara que veio diretamente do Hell. Quem entende de inglês vai saber do que eu tô falando. E uma moça que tá prendendo ele em um labirinto imaginário. Mas agora eu me pergunto, eu não sei quem é mais paranoico. Ele que tá alucinando isso tudo, ou eu que estou criando essa teoria. Mas quando chega em Time Machine, ele para de ficar paranoico, chega na ilha, mas se decepciona com o que vê. Era melhor ter ficado na paranoia, meu filho. Porque quando ele chega na ilha, ele só vê um cidadão só. E esse cidadão, ele estava saindo da ilha já, por conta de algo que aconteceu 15 anos atrás. Que será que é, né, Simon? Assim que o cidadão de bem parte, Simon também planeja partir. Mas ele tá tão derrotado, mas tão derrotado, que ele só fica no oceano, boiando com seu barco e lamentando. Porque não há nada melhor do que ficar na depressão.
Simon, já estive na sua pele. E ele fica se lamentando por horas, talvez dias, talvez, sei lá, 2 semanas. E quando chega no final do começo de Dreams Fit em Si Major, ele simplesmente se manda de vala. E tudo que tem em Dreams Fit em Si Major é simplesmente a transição dele para a morte. A transição dele para o céu, aonde ele agora pode ficar tranquilo e eternamente com a sua amada e tão esperada Stella. Então, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu sei que ele foi meio pesado nesse finalzinho aqui, mas espero que vocês tenham realmente gostado, porque demorou muito para fazer. Deixem o like, se inscrevam no canal e eu agradeço a vocês pela paciência para eu editar um vídeo inteiro sozinha. Adeus e que nenhum bicho pegue no seu pé à noite. É o que eu espero.